Entendendo a curva de juros. Em uma curva de juros normal, em uma economia normal, a curva de juros ela é positivamente inclinada. O que isso significa? Significa que os vértices mais curtos eles são mais baratos do que os vértices mais longos. Repare que um vértice que vence em 126 dias, ele custa aproximadamente 2,30. E quanto mais distante é o vértice, maior é a inclinação da curva, e a razão para isso é muito simples. Quanto mais distante o vencimento, maior é a imprevisibilidade, maior é a incerteza, e por isso o mercado pede mais prêmio para esses vencimentos mais distantes. Imagina, por exemplo, que você queira pegar dinheiro emprestado com um amigo por um prazo de 3 meses ou 6 meses, por exemplo, tá legal? Provavelmente ele vai te cobrar uma taxa de juros X. Se você pedir esse mesmo dinheiro por 2 anos ou 5 anos, provavelmente ele vai te cobrar uma taxa de juros mais alta, justamente por conta da imprevisibilidade. A gente, em 6 meses, em 3, 6 meses, a gente tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer. Mas para 5 anos, o prazo é muito distante. Então, dada essa incerteza, o mercado acaba pedindo mais prêmio sobre as operações de títulos de renda fixa. E a mesma coisa acontece com a emissão de dívida do governo. Quando a gente opera o DI futuro, a gente está operando a taxa média do CDI de hoje até uma data no futuro. E o que é essa taxa média do CDI? É a taxa formada pelas operações compromissadas que acontece diariamente entre bancos para suprir as suas necessidades de fluxo de caixa em função da determinação do Banco Central, ok? Então, operar o DI futuro é operar a taxa média de hoje até uma data no futuro. Os fundamentos macro, eles possuem muita relevância na curva de juros. É a partir deles que a gente tem uma sensibilidade de quão saudável está uma economia, e com isso a gente pode tentar prever quais vão ser as possíveis medidas do governo. Por exemplo, saúde da conta pública, capacidade de rolagem da dívida e etc. Então, quando a gente tem acesso a essas informações e a gente está antenados a esses conceitos, a esses dados, a gente consegue ter, a gente tem mais um fator que nos ajuda a tomar decisão no que diz respeito a possíveis movimentações da curva de juros em função da atuação do governo para resolver eventuais problemas econômicos. Indicadores econômicos e de atividade são um ótimo termômetro para eventos de curto prazo. Então, todos os meses a gente tem eventos, a gente tem informação de eventos de atividade. A gente tem inflação, evento de atividade como produção industrial, seguro-desemprego. Todos esses indicadores, eles dão indícios sobre a atividade econômica, sobre a saúde da economia. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um dado de inflação importante para ser divulgado. Por exemplo, o IPCA. O IPCA, ele é o índice de inflação oficial utilizado pelo Banco Central e pelo Comitê de Política Monetária para tomada de decisão, tá legal? Por mais que a gente tenha outros indicadores, como o IGPM, o IGPS, o indicador oficial que o governo usa para sua tomada de decisão é o IPCA. Então vamos supor que o IPCA esteja programado para ser divulgado amanhã, tá legal? E obviamente que até a divulgação existe um consenso de mercado, existe uma estimativa do mercado para esse dado. Se por qualquer razão você acreditar, né, seja porque você recebeu o feedback de um economista de confiança, ou se você mesmo fez a sua avaliação em relação ao índice de inflação, se você acredita que a estimativa do mercado, ou que existe a possibilidade de que o número oficial venha acima da estimativa, talvez aqui seja uma oportunidade para que a gente faça uma operação de compra de DI. Tá? E aí a gente pode operar esse DI tanto no curto, no médio ou no longo prazo. Lembrando que quanto maior o prazo da operação, maior é o seu risco, dado a agressividade do DIV-1 em função do vencimento. Tá legal? Então, os indicadores econômicos, o desemprego, por exemplo, quando a gente tem uma taxa de desemprego muito elevada, isso significa que a economia ela não está ativada, ela não está aquecida. Isso provavelmente, se essa condição perdurar, provavelmente o Banco Central, é lógico que aqui a gente precisa de outras informações, porque é um conjunto de informações, a gente precisa de outras informações para validar essa teoria, mas olhando só para o seguro-desemprego, por exemplo, se essa taxa ela vem muito alta, a chance do governo em permanecer com a taxa de juros baixa é maior, porque a intenção do governo em manter a taxa de juros baixa é justamente ativar a economia. Então, à medida em que essas vagas vão sendo ocupadas e a taxa de seguro-desemprego vai diminuindo, o mercado começa a olhar
começa a estimar uma possível atuação do Banco Central preocupado com a inflação, com o reflexo dessa menor taxa de seguro-desemprego na inflação, e aí sim o DI tende a subir, entendeu? Então, assim, os indicadores de inflação são muito importantes, principalmente para operações rápidas. Então, se a gente tiver uma estimativa ou a percepção de que um determinado indicador que vai ser divulgado ele pode vir fora do que é o consenso de mercado, o que às vezes acontece, isso pode trazer uma certa volatilidade para a curva, e aqui a gente está falando de operações rápidas, tá? É para comprar agora e vender na parte da tarde, é a operação de day trade. As questões políticas afetam a confiança dos investidores. Então, quanto mais ruído, mais incertezas houver no âmbito político, mais volátil tende a ser a curva de juros. Por exemplo, as preocupações com relação à capacidade do governo em aprovar os projetos que são tão importantes no Congresso, as PECs, a reforma fiscal e tantos outros projetos que seguem parados, as privatizações, tantos outros projetos que seguem parados no Congresso por conta dos mais diversos motivos. Então, por exemplo, a reforma fiscal é uma reforma, é um assunto que tem a influência direta na curva de juros, porque se o mercado entende que o governo ele não vai ter capacidade de controlar o seu fiscal, de administrar o fiscal do país, o que provavelmente vai acontecer com a estrutura da dívida no longo prazo? Ela vai subir, porque o governo ele vai ter, como o governo não consegue acertar o fiscal, provavelmente o mercado entende que ele vai ter problemas em honrar os seus compromissos. Quando você entende que alguém tem dificuldade em pagar por um empréstimo, o que é natural que aconteça? É que o prêmio sobre esse empréstimo, a taxa sobre esse empréstimo suba. Essa é exatamente a preocupação com relação ao fiscal. Se o Brasil der a entender que ele vai ter dificuldade em honrar com seus compromissos, e aqui eu não estou falando de default, eu estou falando apenas de uma questão fiscal, né, de uma questão de organização da casa, o mercado ele naturalmente vai pedir mais prêmio caso o governo, mas o governo com certeza ele precisa se financiar, né? Então, em função dessa incerteza, o mercado acaba pedindo mais prêmio para financiar a dívida pública imobiliária. E isso impacta diretamente na curva de juros. Os relatórios divulgados pelo governo eles são de extrema importância para o mercado de juros também, tá legal? Esses relatórios eles vão dar para a gente uma sensibilidade do que está acontecendo lá por dentro das contas, por dentro da cabeça dos agentes que têm o poder da tomada de decisão. Então, relatório trimestral de inflação, que é o RTI, o relatório mensal da dívida, que é o RMD, ata do Copom, os comunicados, todos esses documentos precisam ser sempre revisitados, porque eles geralmente trazem informações importantes e essas informações vão nos ajudar a adotar as melhores estratégias na condução das nossas operações. Então vejam, eu trouxe aqui para vocês diversos indicadores, diversos pontos que devem ser prestados atenção. A gente deve olhar com muito cuidado para todos esses pontos que eu acabei de colocar aqui, porque com certeza eles de uma maneira ou de outra eles vão trazer algum tipo de influência para a curva de juros, vão trazer volatilidade em determinados momentos. Então, estar antenados a esses pontos é um fator essencial para que a gente consiga fazer bons trades, ok?